Olá, pessoal! Estamos de volta, professora Nayara, aqui de Processo do Trabalho. Nós vamos falar agora sobre partes e procuradores. Vamos lá! Muito bem! Dentro do processo do trabalho, gente, partes e procuradores, né, as partes, na verdade, elas não vão se chamar de autor e réu, né? A gente vai ter uma nomenclatura própria, trabalhista, que vai ser reclamante e reclamado, tá certo? Então, reclamante corresponde ao autor dentro da ação trabalhista e reclamado corresponde ao réu dentro de uma ação trabalhista. Outras nomenclaturas que nós podemos falar em relação à parte recursal, né? Então, por exemplo, dentro de um recurso de revista, um recurso ordinário, nós vamos ter a parte recorrente e recorrido. Se estivermos falando sobre agravo de instrumento, nós vamos ter a nomenclatura de agravante e agravado. E se estivermos falando sobre embargos, por exemplo, de declaração, ou embargos à execução, por exemplo, nós vamos ter como nomenclatura embargante e embargado. A gente vai falar, claro, né, sobre recursos trabalhistas, mas lá na frente, tá bom? Então, não se preocupem que a gente vai esmiuçar isso para vocês. Quando a gente fala, né, de ser parte, a gente precisa lembrar que existem algumas regras, alguns requisitos para a pessoa ter aqui essa capacidade para ser parte no processo do trabalho. Então, quem é que pode ser parte de um processo trabalhista, dentro de uma ação trabalhista, né? Aquela pessoa que está gozando, né, dessa sua capacidade de direito e de gozo, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. E vamos ter também alguns entes despersonalizados, como a massa falida, o espólio, né? Então, parte pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica, e até mesmo entes despersonalizados. Mas quando a gente fala de capacidade processual, a gente já vai estar falando na possibilidade, nessa capacidade que a pessoa tem de estar em juízo sem aqui estar representada ou assistida por alguém, tá certo? Então, quando a gente fala de capacidade processual, a gente tem que lembrar que é essa capacidade de estar em juízo sem a necessidade de um representante. E aí, aqui a gente vai ter um óbice, né? Porque quando a gente falar dos incapazes, por exemplo, né, eles podem ser parte no processo do trabalho, mas eles não têm capacidade processual. Ou seja, eles podem até ser parte, mas para estar em juízo, eles precisam ser representados ou assistidos, conforme o caso, tá certo? Então, muito importante a gente lembrar disso. Então, para o processo do trabalho, nós vamos ter no artigo 402 da CLT que a capacidade plena adquire-se a partir dos 18 anos, né? Claro, a gente precisa lembrar que dentro do nosso Código Civil, no artigo 5º, nós vamos ter aqui aqueles casos de emancipação, né, da pessoa natural. E o empregador, né, a pessoa aqui do empregador, também vai adquirir capacidade plena a partir dos 18 anos. Ou seja, essa capacidade plena é a junção da capacidade de ser parte com capacidade processual. Mas já que nós falamos que nem todo mundo possui capacidade processual, ou seja, no caso dos incapazes, né, alguém vai ter que assistir ou representar esses incapazes em juízo. Quem seriam, né? Além dos seus representantes legais, né, como, por exemplo, os ascendentes, nós vamos ter aqui a Procuradoria, né, do Trabalho, ou seja, o nosso Ministério Público do Trabalho, o sindicato da categoria, ou até mesmo o Ministério Público Estadual, podem representar aqui judicialmente um menor, um incapaz.
também podem ser representados aqui pelo seu curador, né? Aquele que for nomeado em juízo, né? Ou seja, o juiz vai nomear aqui um curador para fazer essa representação do incapaz, tá certo? Então, percebam que o Ministério Público do Trabalho, ele tem tanto a atuação aqui como curador especial, ou seja, na defesa desses incapazes, representando aqui esses incapazes, como também possui, né, a sua participação como custos legis ou como fiscal da ordem jurídica, né, fiscalizando a aplicação da lei. Muito bem. As pessoas jurídicas, né, também vão ter aqui seus representantes. Então, quando a gente falar de uma pessoa jurídica de direito privado, vai depender, né, do ato constitutivo, né, do estatuto, do contrato social dessa empresa, dessa pessoa jurídica. Então, o que estiver lá descrito como quem vai ser o representante dessa pessoa jurídica é quem vai poder efetivamente representá-la em juízo. Seus diretores também. Já as pessoas jurídicas de direito público, aí a gente vai ter umas regrinhas. Ou seja, quando estivermos falando da união em juízo, e aí a gente lembra do artigo 114 da Constituição, né, caput, no qual vai falar que é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as relações de trabalho, incluindo, inclusive, a administração pública direta e indireta. Então, a gente vai ter a possibilidade de ter União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações também aqui, figurando como polo ativo ou passivo de uma ação trabalhista. Muito bem, quando a gente estiver falando da União, quem faz essa representação judicial vai ser a AGU, a Advocacia Geral da União. Quando estivermos falando de Estados e Distrito Federal, vão ser suas procuradorias, ou seja, seus procuradores aqui, né, que prestaram concurso, né, para representar esses entes aqui estaduais e o Distrito Federal. Já os municípios, a gente vai ter duas possibilidades. Por quê? Porque nem todo município brasileiro possui procuradoria instituída. Então, pode ser pelo seu prefeito e também pode ser por seu procurador, se tiver procuradoria instituída nesse município. As autarquias e fundações aqui públicas, né? A gente vai ter a possibilidade de ter como representante aquela pessoa que estiver designada na lei criadora, né, ou autorizadora desse ente aqui. Ou seja, a lei que cria a autarquia e a lei que autoriza a fundação é quem vai determinar quem vai fazer a representação dessas pessoas jurídicas, né, aqui específicas. Muito bem. Existe aqui a possibilidade, né, do procurador do estado ou do município fazer a representação dessa autarquia e dessa fundação, desde que haja previsão aqui legal, né? Então, há essa possibilidade aqui, mas com essa condição. E a audiência, como é que se dá a representação em audiência, né? Vamos ver aqui. Nós vamos ter no artigo 843 da CLT como é que se processam as audiências na Justiça do Trabalho. Muito bem. Aqui, a CLT vai nos dizer que no dia da audiência deverão estar presentes o reclamado e o reclamante, né, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo no caso de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Então, percebam, o sindicato também é um substituto processual em reclamatórias plurimas, né? Fica aqui a observação. Então, muito bem, na audiência, as partes devem estar presentes, né? Aqui no dia marcado para a audiência. Muito bem. E aí, dentro desse artigo 843, nós vamos ter alguns parágrafos, tá certo? Inclusive, a reforma trabalhista aqui acrescentou o parágrafo 3º a esse artigo. Vamos ver. No parágrafo 1º, a CLT vai nos dizer que é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente
ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Mas percebam que o parágrafo 3º foi incluído pela reforma trabalhista e diz o seguinte: o preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Então, hoje, o que é que prevalece? Antes da reforma, o preposto necessariamente tinha que ser empregado da reclamada. Hoje em dia, não existe mais essa obrigatoriedade, né? Então, hoje, qualquer que seja o reclamado, pessoa jurídica aqui, né? Pode ser empregador doméstico ou não, qualquer que seja a constituição desse reclamado, o empregador, neste caso aqui, né, pode se fazer representar pelo gerente ou por um preposto. E esse preposto não precisa ser mais necessariamente empregado, certo? Mas, percebam, o parágrafo 1º deixa bem claro: tem que ter conhecimento dos fatos e as suas declarações vão obrigar o proponente, tá certo? Então, muito cuidado, tem que conhecer os fatos e tem aqui a responsabilidade pelo que vai falar. No parágrafo 2º, ele vai dizer: se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, percebam aqui a expressão utilizada na CLT, poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou por seu sindicato. Então, o empregado, se ele faltar à audiência inaugural, né, se ele não puder comparecer à audiência, ele pode fazer-se representar por outro empregado da mesma categoria ou então pelo seu sindicato, tá certo? Para poder justificar sua ausência aqui. Muito bem, então, esmiuçando um pouco mais, a gente falou das ações plurimas e o sindicato, né? Neste caso aqui, o sindicato ele vai ser um substituto processual, tá certo? Mas aqui, o sindicato ele não vai poder transigir, confessar, fazer acordos, né? Vai ser uma representação meramente fática, diferentemente de quando o sindicato ele atua em ações coletivas, tá certo? Então, muito importante a gente saber disso. Esmiuçando o parágrafo 2º do 843, né? Eu trago aqui a Ruth e a Raquel, só para fazer uma brincadeira com vocês, mas lembrando que o empregado, né, se ele não puder comparecer à audiência, ele pode se fazer representar por outro empregado da mesma categoria. Mas aí entra um questionamento. Esse empregado, né, que vai substituir o reclamante, ou até mesmo o sindicato, eles podem praticar atos, né, de que tinham conhecimento ou só vão lá para pedir o adiamento da audiência e evitar o arquivamento? Nós vamos já ver na aula sobre audiências propriamente dito quais são as consequências da ausência do reclamante e do reclamado. Muito bem. Existem duas correntes. A primeira corrente diz que o empregado que vai substituir o reclamante, ele só vai pedir o adiamento da audiência, né, para evitar o arquivamento. Já a segunda corrente diz que não, que ele pode sim praticar os atos de que tinha conhecimento. Entretanto, o que permanece, o que prevalece é a primeira doutrina, né, a primeira corrente, ou seja, este empregado que vai substituir o empregado reclamante, né, ou até mesmo quando o empregado é reclamado, mas no papel do empregado, vai só evitar adiamento, aliás, só vai evitar o arquivamento e pedir adiamento da audiência. Empregador e preposto. Vamos esmiuçar o parágrafo 1º e 3º do 843 da CLT, tá certo? Então, hoje, o que prevalece com a reforma trabalhista é que esse preposto não precisa ser mais empregado, tá certo? Mas ele precisa ter conhecimento dos fatos, tá certo? Antes da reforma trabalhista, essa regra só existia para quando esse empregador era empregador doméstico ou quando se tratava de microempresa e empresa de pequeno porte. Entretanto, essa regra agora com a reforma trabalhista foi estendida a qualquer tipo de
empregador, tá certo? Quando a gente fala que ele tem que ter conhecimento dos fatos, é porque, se ele não tiver, vai ocorrer em confissão ficta. Muito embora essa confissão ficta pode ser afastada, né, por provas documentais ou até mesmo testemunhais, né, provas em contrário, tá certo? Mas é importante que esse preposto conheça os fatos, tá? E ele vai ter poder, sim, para fazer acordo, para fazer defesa oral, para aduzir razões finais, né? Para ele estar em juízo, representando aqui o empregador, ele precisa portar uma coisa chamada carta de preposição, que lhe dá poderes para ser o representante deste empregador, tá certo? E aí, tem uma regrinha muito importante que vocês precisam saber. O advogado não pode figurar na mesma causa como preposto e advogado ao mesmo tempo. Isso era uma prática muito comum antigamente. Então, a empresa não mandava ninguém, mandava só o advogado. O advogado não pode mais configurar como advogado e preposto ao mesmo tempo. A empresa tem que enviar o seu representante, o seu preposto ou gerente neste caso, tá certo? Ah, professora, mas e se forem 2 advogados? Aí é outra história. Se tivermos 2 advogados, um pode figurar como preposto e o outro como advogado. Mas a mesma pessoa não pode aqui ocupar essas 2 funções na audiência. E aí a gente entra num assunto muito interessante que despenca na sua prova de processo do trabalho, que é jus postulante. O que é o jus postulante, gente? É a capacidade das próprias partes estarem em juízo, né? Pedindo em juízo, ou seja, essa capacidade postulatória. Em regra, a capacidade postulatória, ela pertence ao advogado. Entretanto, vocês sabem que lá no CPC, a gente tem, por exemplo, né, no processo civil, os juizados especiais que abrem essa exceção para que as partes possam figurar aqui em juízo sem a presença de um advogado, postulando em juízo sem a presença de um advogado. Aqui no processo do trabalho também existe a possibilidade de jus postulante, mas ela tem algumas barreiras, ela tem alguns requisitos, ela tem aqui alguns óbices que a gente precisa saber. Súmula 425 do TST, súmula que despenca na sua prova, que está sempre lá na prova da OAB. E aí eu trago um macete para vocês super bacana. Basta que vocês lembrem que o jus postulante não pode amar. Como assim, professor? O jus postulante não pode amar? Muito simples. Amar, A de ação rescisória, M de mandado de segurança, A de ação cautelar e R de recursos no TST. Ou seja, não cabe jus postulante, ou seja, a parte não pode estar desacompanhada de advogado nessas 4 situações: ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e recursos no TST. Muito importante, recursos no TST, não é no TRT, tá bom? Pegadinha aí para sua prova. Então, o jus postulante não pode amar ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar, recursos no TST. Esses 4 não cabe jus postulante. Então, a parte ela precisa obrigatoriamente estar assistida por um advogado. E aí, fora a súmula 425, a gente ainda tem aqui, né, outras possibilidades que não cabem jus postulante, tá? Então, por exemplo, não vai caber jus postulante em embargos de terceiros, que a gente vai ver isso lá em recursos, recursos de peritos e depositários, né? Homologação de acordo extrajudicial também, que é novidade com a reforma trabalhista. E também não caberia jus postulante se essa relação não decorreu de uma relação de emprego, tá? Então, muito importante a gente saber disso. Se for uma relação de emprego, você pode aqui estar podendo usufruir do jus postulante. Se for uma relação de trabalho, diferentemente da relação de emprego, não cabe jus postulante, ainda que não seja nesses casos da súmula 425, tá certo? Representação por advogado, né? O advogado ele tem que ter um mandato válido, né? Ou seja, uma procuração adjudícia.
Se for uma pessoa jurídica de direito público, o procurador, né, ou advogado aqui, não tem necessidade de apresentar a procuração, tá certo? O procurador público aqui, ele não precisa apresentar procuração, nem nomeação no concurso, basta que nos autos ele se identifique como procurador do município, ou do estado, ou seja, a AGU, tá certo? Mandato tácito, gente. Há a possibilidade aqui, né, do advogado atuar sem procuração, através do mandato tácito. Quando é que isso acontece? Né? É aquele mandato que a gente chama de ato de acta, que é constar o nome na ata, né? Ou, por exemplo, numa audiência, ele foi contratado ali às pressas para fazer aquela audiência e não deu tempo de confeccionar uma procuração, então ele pode pedir para o juiz acrescentar na ata, né, da audiência seu nome como representante aqui da parte, né, como causídico aqui. Mas esse mandato tácito, ele não pode receber citação, ele não pode confessar, não pode reconhecer a procedência de pedidos, não pode transigir, não pode renunciar e não pode subestabelecer. Então, ele só pode tudo isso quando ele apresentar aqui no instrumento procuratório, tá certo? A sua procuração. Os estagiários. O que acontece com os estagiários aqui dentro do processo do trabalho, dentro de uma representação, né, de uma procuração? Os estagiários que estão devidamente inscritos como estagiários na sua OAB, eles podem sim figurar na procuração e em subestabelecimento, desde que seja conjuntamente com o advogado. Tá? Então, eles não podem figurar sozinhos numa procuração ou subestabelecimento, mas aqui, constando o nome de um advogado responsável, eles podem sim, e eles precisam ter a inscrição de estagiário, ou seja, a OAB aqui para estagiários, certo? E aí, sem procuração também, né, o advogado ele pode atuar para evitar preclusão, decadência, prescrição, praticar esses atos urgentes. E aí, essa regra a gente vai pegar lá do próprio CPC. Mas aí a gente tem a obrigatoriedade do advogado juntar este instrumento procuratório, né, em 15 dias. Isso regra geral. Quando estiver na fase recursal, nós vamos ter que esse prazo reduzido para 5 dias. Então, muito importante a gente saber disso também, tá certo? E aí, para a gente finalizar, eu trago uma questãozinha para a gente responder. A questão da capacidade postulatória e da representação das partes na Justiça do Trabalho, assinale a opção correta. Nos dissídios individuais, os empregados e os empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado ou preposto mediante outorga de procuração. Letra B. A ação rescisória, a ação cautelar e o mandado de segurança estão abrangidos pelo jus postulante. Olha só que questão capciosa. É exatamente o contrário. A letra B fere a súmula 425 do TST. Não cabe jus postulante na ação rescisória, na ação cautelar, no mandado de segurança e recursos no TST. Então, letra B está errada. Letra C. Nos dissídios individuais, os empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador ou provisionado inscrito na OAB? Não, né? Pelo seu gerente ou preposto. Letra D. O jus postulante das partes poderá ser exercido nas varas do trabalho, nos tribunais regionais do trabalho e no TST, gente, não, né? Por quê? Porque não cabe aqui jus postulante em recursos no TST, tá? Então, muito importante. Fica aqui, então, como gabarito a nossa letra A, tá bom? Muito bem. Chegamos ao fim de mais uma aula e aí a gente se encontra daqui a pouquinho, continuando esse assunto de processo de trabalho. Um grande abraço para vocês.